A paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Cada mensagem de bênção, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Eu estava ali, né, prestando atenção, quando chamaram a irmã Genesi para louvar. Nós se alegramos, né, irmãos? Nós se alegramos, né? Porque irmãos tem que estar na torcida, tem que torcer pelos irmãos, amém, irmãos? Né? Se alegrar quando todos são participantes, né? Não vejo a hora que a Dona Maria se apronte, prepare e diga: eu vou louvar, fazer uma oração, trazer uma balada, e aí nós vamos pular de alegria, né? Em nome de Jesus, amém? Com alegria, com amor no coração, né? Sempre desejando o bem do irmão, o crescimento do irmão, em nome de Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Outra coisa que nós reparamos aqui foi a palavra que os irmãos deixaram, né? A gente não combinou nada, a gente não conversou sobre o assunto, tudo pela direção do Espírito Santo, né? Cada um deixou a mensagem aqui, o seu autor deixou a mensagem, né? A irmã Cristina, a obreira do Senhor, deixou a mensagem, e a palavra que Deus nos deu essa semana praticamente é a mesma direção, mesmo Espírito, amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele é digno de toda glória, e Ele é digno de toda honra. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia para Ti, Senhor. Essas salvas de palmas é para Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso protetor, amém? Aleluia. Irmãos, eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22. Aqui nós vai mostrar uma situação de Davi, é uma situação a qual nós passamos. Davi era um homem de guerra, era um homem de luta, era um homem que estava sempre em batalha. Para os dias de hoje, como diz o obreiro, a palavra ela se passa para os dias de hoje, né? Mais para antigamente. Os antigos já morreram, já passou a época deles. Então a palavra, ela mesmo diz que ela se renova todos os dias. Todos os dias ela se refaz, ela é viva e ela é eficaz. Ela se torna verdade nas nossas vidas. Então, assim como Davi, nós também estamos numa guerra, em batalhas. E como disse a irmã Cristina, cada vez mais as portas vão se fechando. Os tempos vão ficar mais difíceis. Lutas vão se acrescentar mais. E eu já tenho visto isso, irmãos. Tanto pessoas, muitas vezes, desanimadas da vida, com problemas muitas vezes com a família, problemas na saúde, problemas financeiros. Às vezes pessoas muitas vezes têm que terem 2, 3 serviços, 3 trabalhos para sustentar a casa. Hoje também eu tenho visto muitas vezes, irmã Cristina, às vezes uma avó e um avô, que trabalharam a vida inteira para se aposentar e ter uma vida assossegada. Eu tenho visto que eles não têm mais isso também. Eu tenho visto que eles também estão se redobrando no trabalho também. Porque os filhos foram criados, estão trabalhando, mas a vida dos filhos não era a mesma vida dos pais. Eu ainda peguei uma ponta de uma época boa, que se trabalhava pouco e se ganhava bastante. Hoje inverteu, hoje você trabalha até morrer e ganha bem pouco. Então se inverteu as coisas. Então eu tenho visto, tenho feito visitas lá no trabalho, conversando com as pessoas. Eu tenho visto pessoas já aposentados, que às vezes não tem muitas vezes o que ter no prato dentro de casa, porque não tem uma estrutura. Aumentou o trabalho de vez de ter diminuído, de vez de descansar, estão trabalhando mais. Tem pessoas já aposentadas que a aposentadoria não dá. A pessoa tem que pegar um bico, tem que trabalhar em alguma coisa. As pessoas já com idades, pessoas da idade do seu Antônio, da dona Gessi, eu tenho visto pessoas com 80 anos, 80 e poucos anos trabalhando, Cresceu, é uma batalha.
é uma guerra constante. Às vezes você trabalha, entra a questão da enfermidade, como é o caso da Dona Maria e de tantas outras pessoas, que além de trabalhar, ainda de noite, tem que estar no hospital, para cuidar de um familiar doente, para cuidar de um irmão doente, e assim por diante. Para você ver que tem aumentado o trabalho, o sofrimento das pessoas. A nossa vida, ela é constante em batalhas. Mas o que eu devo fazer, pastor? Você deve buscar mais de Deus. Quanto mais você se acrescenta em trabalhos, quanto mais você vê que as coisas estão ficando mais pesadas, mais você busca mais de Deus. Porque Ele é o refrigério, Ele é o teu escudo, Ele é a tua força. É Ele que te alegra na hora da dor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1. Agora vamos prestar atenção aqui na palavra. Diz assim: aqui Davi tinha já vencido as batalhas, ele vencia as lutas, mas neste momento ele tirou um momento para refletir. Ele tirou um momento para conversar a Deus. Ele tirou um momento para ser grato a Deus. E ele se lembrava por que ele vencia as batalhas. Ele se lembrava por que ele venceu as guerras. Ele se lembrava por que ele tinha tanta força. Porque aos olhos humanos, aos nossos olhos, à nossa vista, nós já teríamos desistido por nós mesmos. Mas existe um Deus tão poderoso, irmãos, mas tão poderoso, você pode não ver com os olhos da carne, mas se você abrir o seu coração, você enxerga Ele no lado espiritual na tua vida. Como diz o seu Antônio diz: olha, eu estou com uma alegria no meu coração que eu não sei nem como explicar. Muitas vezes ele diz aqui, claro, porque ele abriu o coração e ele enxergou o mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Olha só o que Davi falou aqui, conversando com Deus. Ele diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele se lembrou do que Deus tinha feito por ele. Além aqui, quando ele fala aqui, vocês reparam que ele fala uma coisa interessante: de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Saul era uma guerra à parte. Saul era uma guerra à parte, era uma luta à parte. Por quê? Porque Saul era um rei. Davi cuidava daquele rei, mas criou-se um atrito junto. Dentro da mesma casa, do mesmo reino, se criou ali dentro um ciúme, uma inveja, era algo familiar. Quantas vezes, irmãos, às vezes, eu e a irmã Cristina, ficamos quase 10 anos no sistema religioso, e nós vimos muitas coisas no sistema religioso. Por que as pessoas estão indo mais para o sistema religioso? Por que as pessoas estão indo mais para lá do que está dentro da verdadeira igreja? Porque a própria família às vezes não se suportam. Eu glorifico a vida do seu Antônio, eu glorifico a vida da dona Genesi, porque volta e meia, mal ou bem, a família às vezes dele estão aqui, estão unidos na mesma fé. Mesmo que cada um tenha seu pensamento, sua direção, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mas chega um momento eles estão unidos. Mas hoje o que acontece? O sistema, não sendo de Deus, mas com a aparência de Deus, ajuda as pessoas, de vez de levar as pessoas a se unirem, elas separam. Muitas vezes a pessoa, você vai no sistema porque você não vai na igreja, porque você não se dá com seu irmão, você não se dá com seu familiar. Quem é que vai pregar hoje? É o seu Antônio. Seu Antônio? Mas eu vou lá para o centro. Quem é que vai pregar hoje?
Seu Ricardo, o seu Ricardo? Não, eu vou lá pro centro. Então o que acontece? Isso já é um tipo de guerra espiritual. O diabo destruindo a família. E era o que aconteceu com Saul e Davi. Davi amava Saul, gostava de ajudar, gostava de fazer as coisas para agradar a Deus, agradando a Saul. Só que Saul escutou o que não devia e criou dentro do coração um ciúme, uma inveja. E houve uma perseguição de morte. Às vezes a própria família está tentando matar a fé uma da outra, irmãos. A própria família tentando matar uma fé da outra. Então o que acontece? O diabo aproveita para abrir sistemas. Por isso que você vê que os sistemas estão sempre lotados. Por quê? Porque a senhora chega lá. Não está aqui. Oh, aleluia! Glória! Oh, eu te amo, Senhor! Pois é, mas amar o Senhor e amar a família. Amar o Senhor e amar a família. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não amo quem eu vejo? Como é que eu digo que amo a Deus que não vejo e não amo quem eu vejo? Isso é um tipo de batalha que nós precisamos vencer todos os dias. Nós aquebrantando, buscando em Deus a humildade, a simplicidade. Quando eu estou em casa com a minha esposa, todos os dias, por isso que é sempre bom, sempre antes de você levantar e fazer qualquer coisa, você orar. Senhor, um novo dia está se iniciando. Eu não sei como é que está a Vicky hoje, eu não sei como é que está a Jo hoje, mas que eu tenha a sabedoria de lidar com elas. Amém? E ali a gente senta, toma mate, toma chimarrão, conversa. Amém? Depois nós recebemos uns bolos. As pessoas passam lá, vêm lá, que casal bonito, vou lá. Glória a Deus. Amém? Eu sou grato a Deus, irmãos, por essa sabedoria que Deus nos dá. E os inimigos aqui, quem eram os inimigos? Eram os filisteus da época que queriam tomar a cidade, queriam destruir o reino. Quem é o nosso inimigo hoje? Qual é o nosso maior inimigo? Satanás, que está ao nosso redor, rugindo como um leão, para que possa nos devorar. Satanás, ele está ao nosso redor, ele está ao nosso lado, muitas vezes jogando setas, jogando ciladas, armadilhas, sintomas do teu corpo, do teu coração. Quantas vezes aqui, quem pode levantar a mão, quantas vezes você já se levantou de mau humor de manhã? Mas nós precisamos, pela palavra de Deus, Senhor, eu sei que a carne é fraca e a carne está toda hora querendo brigar com todo mundo. Me ajuda, Senhor, pela tua palavra. Dê o teu espírito de mansidão, dê o teu espírito, Senhor. Aí todos os dias, mesma coisa. Bom dia, seu Ricardo, na paz do Senhor, Deus o abençoe, tenha um dia maravilhoso, abençoado. E aquilo vem uma alegria no meu coração. Bom dia, seu Antônio, bom dia, fulano, bom dia, ciclano, e assim vai. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos várias coisas na nossa vida, várias coisas que o sistema não ensina, que é real da palavra. E por isso que a família está se dividindo cada vez mais. Por isso que a família cada vez mais está se afastando. E quando não estão separados, um em cada lado, estão na mesma casa, mas a mente e o coração já estão longe um do outro. Porque muitas vezes nós temos sentado, às vezes sentado um do lado do outro, e nós temos que se lá. Nem tempo prestando atenção no que o outro está falando. Amém? Amém. Glória a Deus. São batalhas. Isso aqui, Davi estava sentado, eu fico imaginando Davi sentado, sozinho, e ele começou a refletir: Senhor, se não fosse o Senhor, meu Deus, o que seria da minha vida, hein? Quantas vitórias o Senhor me deu? Eu sei que eu tive perdas. Você pode ver que Davi teve perdas, irmãos. A palavra não mostra só ganhos.
A palavra de Deus não mostra só vitórias, como às vezes o sistema, você não, meu irmão, vai chegar uma hora que você vai perder, acabou a história. Agora você vai ter que buscar em Deus ter força. Amém? Amém. Davi teve perdas aqui. Ele perdeu um filho pequeno, de 12 anos de idade, por causa do pecado. Ele orou, jejuou e nada adiantou. Deus não ouviu, levou a criança. Depois, por causa do pecado dele, os filhos, um estuprou a irmã, o outro, por se vingar, matou o irmão. O irmão depois queria roubar o reino. Houve guerra entre dentro da sua própria casa. Houve perdas, angústias, houve decepções, frustrações. Quantos de nós, né, irmã, queríamos ter uma família perfeita, mas não temos. Não temos, irmãos. Temos que buscar todos os dias força para que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, discernimento, para nós não perder a nossa família. Diga glória a Deus. E aqui Davi estava se lembrando de tudo isso. E é o que nós temos que se lembrar. É o que o seu Antônio, Dona Gessi tem que se lembrar. Meu Deus, eu tive perdas, mas também como eu tive vitórias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 2. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o lugar forte, é o meu libertador. O meu rochedo. Na hora da luta ele me deixa forte. É o meu lugar forte. Onde eu me sinto mais forte? Na presença de Deus. Uma vida de oração, uma vida de leitura, numa vida, como eu dizia ontem, né? Ontem era meia-noite. Meu jejum e oração ontem foi, está lá com a Vicky, lá no pronto atendimento, né, filha? Lá no pronto atendimento com a Vicky lá. Nós estávamos lá. Estava em jejum e oração com a Vicky. Mas também, se eu for sair de lá, me dê espante, irmãos. Não dei moleza, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Se levanta as coisas, se levanta as lutas. Às vezes é de surpresa. Mas nós temos que saber. Eu dizia para a Vicky, olha para frente, não olha para baixo, olha para frente. Respira e vai, caminha e vai. Porque a dor vai te ensinar a ser forte, é nessas horas aí. Não é só quando tudo está bem. É na hora da dor que Deus ele vai te mostrar quem Ele é na tua vida quando você está fraco. Amém? Amém. Glória a Deus. E é o meu libertador. Libertador de quê, pastor? Libertador da incerteza. É o que me liberta dos medos. É o que me liberta das ansiedades, das ânsias, das angústias, das aflições. É Ele que me liberta. Eu estou passando luta, minha família está passando luta, mas eu sei que Deus está me dando força. Eu sei que Deus vai ajudar meus filhos. Eu sei que Deus vai ajudar meus netos. Eu sei que Deus vai fazer o que Ele sabe de melhor. O quê? O bem. Aleluia. Só em eu ter esse pensamento, só em ter esse coração, eu já sou liberto. Eu saio das correntes. Eu saio do tormento. Diga glória a Deus quem está entendendo. Amém? Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Versículo 3. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo. E é a força da minha salvação, Jesus Cristo. O meu alto retiro. Quando a coisa aperta, eu vou para onde? Vou para Deus. É o meu refúgio. Quando eu estou carente, quando eu estou com medo, quando eu preciso de um abraço, quando eu preciso de um carinho, quando eu preciso de uma palavra, para quem eu vou para Deus. Eu venho para cá. Ontem eu vim, acho que era 8 horas da noite, eu acho, né, filha? 8 horas da noite. E eu só fui sair daqui quando a Ju me ligou, que ia levar a Vicky no pronto atendimento. Isso aí já era, passava da meia-noite. Porque depois que a gente entra na presença de Deus, a gente não quer sair da presença dele. Eu me sinto como se fosse um bebê que está no colo dele. Eu estou ali sendo abençoado, eu estou sendo abraçado, eu estou sendo ali, meu Deus, ouvindo a voz dele dizendo, eu sei, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, não te anseia, não te preocupa. Eu estou no controle de tudo, eu estou te preparando.
e não dá vontade de sair da presença dele. Quando eu venho para cá, eu me esqueço do mundo totalmente, irmãos. Eu fico na Bíblia, eu fecho meus olhos, ali eu fico aqui prostrado dentro do altar, e aqui eu fico cantando às vezes, louvores que não é louvores que a gente tira daqui para ensaiar, louvores que às vezes saem da própria palavra, a gente começa a louvar em línguas estranhas, daqui a pouco começa a louvar, daqui a pouco rei, masuriei, cantarei, e começa, e naquele momento parece que você vai voar, dá vontade de voar. A minha esposa diz assim: tu é que nem avestruz. Eu digo: é como? É, Deus deu asa, mas não deu força para ele voar. Ele acha que pode voar, mas não voa. E às vezes dá vontade de correr, ó. E ela diz: para que tu não é avestruz. Amém? Glória a Deus. Versículo 3: é o meu refúgio, o meu Salvador. Da violência me salvaste. Da violência me salvaste. Do sofrimento eterno, da dor, da morte. Quantas vezes, sem nós sabermos, talvez muitos de nós aqui não sabemos, mas vamos saber um dia lá, que muitas vezes Ele nos deu livramento de alguma coisa, que nós nem sequer fazemos ideia. Quantas vezes? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 7, irmãos. Versículo 7, olha o que ele diz aqui, ó. Estando em angústia, invoquei ao Senhor. E a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu Ele a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Oh, glória a Deus. Como nós temos que aprender com Davi, irmãos. Como devemos buscar ter essa intimidade com Deus. E o mais interessante da palavra de Deus, que toda a era de Gênesis e Apocalipse, o único perfeito desta palavra, desta mensagem da Bíblia, o único perfeito, que não houve erro nenhum, que não teve erros, que não teve pecados, foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo, andou perfeitamente sobre esta terra, assim como nasceu, assim como viveu, assim como morreu, assim como ressuscitou, assim como foi elevado, Ele foi perfeito em tudo. Em tudo. Mas a palavra nos mostra que o homem, nós, os homens em geral, Davi, Salomão, todos, não houve um que não tivesse errado na vida. Não houve um. Todos nós, de uma certa forma ou outra, nós erramos na nossa caminhada. Nós erramos os caminhos, nós erramos as escolhas, nós erramos a direção, nós erramos o que queremos muitas vezes. Nós éramos como um Davi, nós somos como um Davi. Sabe qual foi a diferença de Davi para Saul? O pecado de Davi foi muito mais grave que o pecado de Saul, sabia? Muito mais grave. Muito mais incomparável. Davi era intenção de sentença de morte e cadeira elétrica. Saul perdeu a salvação por causa da desobediência. Porque a palavra de Deus diz que a desobediência é pior que feitiçaria, bruxaria. Vale mais a obediência do que sacrifício, diz a palavra de Deus. Além de Saul não obedecer a palavra, não obedecer o que Deus ordenava a ele, ele nunca se arrependia. Ele nunca se humilhava, arrependido, de dizer: Senhor, eu pequei, eu me arrependo do que fiz, eu me arrependo de não ter te obedecido. Não, ele nunca houve um quebrantamento. Mesmo Saul muitas vezes orava a Deus. Saul orava a Deus, sabia? A palavra diz que Saul orava a Deus, mas Deus não respondia mais as orações. Mas ele acreditava que Deus ainda estava com ele. Ele perdeu a salvação porque nunca houve arrependimento em seu coração das coisas erradas que ele fazia diante de Deus. E Davi?
Davi adulterou, roubou a mulher do próximo. Planejou a morte do próximo. Planejou a morte do próximo. Assassinou, foi o mandante de um crime, como o de hoje, que acontece no Brasil, os mandantes de crimes. Davi era como um desses criminosos aí, desses corruptos que mandam queima de arquivo, sabe? Foi o que Davi fez. Ele fez um queima de arquivo. Pecado terrível. Mas Davi fez algo que Saul não fez. Foi ter se arrependido amargamente. Davi chorou amargamente, arrependido, e arrependimento de morte. Não queria mais viver pelo que ele fez. Ele sentiu vergonha, ele sentiu desprezo na alma dele mesmo. Deus o perdoou. E nós, hoje, muitas vezes, nós também temos que fazer isso, amém? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, como Davi fez aqui, se sentou e refletiu na vida dele. Nós também precisamos refletir nas nossas vidas. E lembrar, Senhor, tem um pecadinho lá atrás, que agora me veio na mente. Aí você se levanta onde você está, você dobra seu joelho se você consegue, coloca o rosto no pó, e um arrependimento amargamente, e vai ali: Senhor, me perdoe, Senhor. Me lembrei agora que tem um pecado que eu ainda não confessei ao Senhor. Um pecado do passado, quando eu cometi na minha juventude. Me perdoe, Senhor, lava-me, limpa-me, purifica-me, Senhor, com o sangue do teu Filho amado que na cruz derramou por mim. E automaticamente, pela tua fé e crendo na sua oração e crendo no que Jesus fez por você, naquele momento você recebe o perdão de Deus, e naquele momento você recebe uma alegria no seu coração, uma alegria que pode te dar vontade de rir, de se alegrar, ou uma alegria que você começa a chorar, mas uma lágrima, um choro de alegria, porque você sentiu a mão de Deus perdoando teus pecados. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá no versículo 22 para nós finalizar aqui, irmãos, para nós entrar no final. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Por que Davi, mesmo ele passando por batalhas, mesmo ele passando por lutas, mesmo ele errando, mas conseguindo se consertar com Deus, por que ele fazia isso? Aqui vem a resposta que o Espírito Santo vem ao nosso coração nesta manhã, nesse domingo, a qual está sendo escrito no livro da vida, e agradeço a Deus pela alma que aqui está, amém? Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus pela alma de cada um dos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Olha só, por que Davi adquiria bênçãos? Por que Davi adquiria perdão? Adquiria a misericórdia de Deus nas nossas vidas? Olha só, no versículo 22 diz assim, ó: por quê? Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Olha só, de novo, porque guardei os caminhos do Senhor. Guardar os caminhos do Senhor é o quê? Bom, antigamente eu andava no pecado, eu andava conforme eu queria, eu fazia as minhas escolhas, mas agora eu reconheci que sou pecador, eu me arrependo deles e quero andar num caminho de novidade, um caminho novo, um caminho de bênção, um caminho que vai me levar à vida eterna, que vai me levar à salvação. Então a partir de agora eu vou andar num outro caminho, num caminho que é perfeito. Qual é esse caminho? É andar na vontade de Deus, andar pela palavra do Senhor, estudar a Bíblia, orar sobre ela, para que o Espírito Santo te revele, para que você possa entender e praticar ela. Botava ele para assistir na TV as pregações, fazia ele na igreja, até um dia a palavra entrou no coração, ele recebeu, e ele ia de porta em porta, em todos os vizinhos que ele estava de mal, e ele batia de porta em porta, e dizia para as pessoas: eu vim aqui pedir perdão. Eu sei que machuquei vocês, eu sei que não fui um bom vizinho, eu sei que não fui bom disso e aquilo. Eu peço perdão para vocês. Se vocês têm misericórdia, me perdoem.
O homem começou a andar nos caminhos e trilhar o caminho da palavra de Deus. E se tornou um baita de um obreiro. Era um homem que, quando tinha os cultos online de manhã nos domingos, ele botava uma caixa de som maior que essa lá no pátio da casa dele, na frente da casa dele lá, e botava todo o volume e o bairro todo era evangelizado. Amém? Isso é o que? Mudar de caminho, mudar de direção. Diga glória a Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim. E de seus estatutos não me desviei. O que ele estava dizendo? Ó, a palavra está na minha frente. A palavra está no meu coração. A palavra está nos meus ouvidos. E eu sou uma pessoa que tenho consciência. Eu sou uma pessoa que raciocino. Ainda não tenho demência, não tenho problemas mentais para que eu não possa entender. Tudo isso está na minha frente. E o que ele fez? Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Estava tudo na frente dele, e ele pegou tudo que estava na frente dele e ele começou a praticar. Começou a colocar em prática na vida dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 24. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. Ele foi sincero diante de Deus. O que é? Isso aqui é outra coisa, irmãos, que nós temos que aprender. E eu tenho aprendido muita coisa. O que é ser sincero diante de Deus? Talvez isso é para mim, para os obreiros que estamos fazendo a obra, amém? E o povo vai ouvir para entender e praticar também. Ser sincero com Deus é nós não vir para o altar ser uma coisa que a gente não é. Não ser hipócrita é querer eu pregar uma coisa que eu não pratico. É eu querer dar lição de moral na vida das pessoas que nem eu faço. Isso é não ser sincero com Deus. Por que não ser sincero com Deus? Deus olha para você lá e diz assim, ó, tu não está sendo sincero comigo. Comigo tu não está sendo sincero. Por quê, pastor? Porque eu tudo vejo, nada fica oculto aos meus olhos. O povo que está te ouvindo, o povo que está te escutando, tu pode até enganar. Eles não convivem contigo. Ele não sabe como é que você dentro da sua casa. Ele não sabe como é que você trata a sua esposa, o seu marido. Ele não sabe como é que você trata os seus filhos ou como você trata os seus pais. Eles não sabem, mas eu sei. Mas eu sei. Então, acaba se tornando hipocrisia. Jesus batia de frente com os sacerdotes da época, chamando eles tudo de hipócritas. Vocês são como túmulo de cemitério, bonitinho por fora, mas dentro está tudo podre. Amém? Isso é uma palavra para mim, que é pastor, os obreiros que têm uma responsabilidade de levar a mensagem de Deus, e para o povo que está ouvindo também, vai ser de bom exemplo para nós darmos lá fora. Diga glória a Deus. E os que estão assistindo, né? Glória a Deus. Vamos terminar aqui. Versículo 25. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de quem? Dos seus olhos. Olha que forte, né? Que forte essa palavra. Me retribuiu o Senhor conforme a justiça, conforme eu ando com Ele, conforme o que eu pratico, conforme o que eu ando fazendo, é o que Ele vai me dar. Se eu pratico as coisas boas, e se eu ando na obediência, obedecendo o que Ele me ensina, o que Ele me mostra para fazer, Ele vai me retribuir conforme aquilo que eu estou fazendo. Agora, conforme o que eu estou fazendo e conforme Ele está vendo com seus olhos, conforme o que Ele está vendo, não é o que vocês estão vendo em mim, é o que Ele está vendo em mim. Olha a responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Com o benigno te mostras benigno, e com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso.
Com o benigno, com a pessoa que é boa, a pessoa que é tranquila, Deus vai se tornar com ele uma pessoa boa, tranquila. Se a pessoa é sincera, Deus vai ser sincero. É como, sabe aquele ditado, irmão Ricardo, que se diz muito, né? Tu tem que tratar a pessoa como quem gosta de ser tratado. Se tu trata Deus com hipocrisia, ele vai vir de chicote no Senhor, é certeza. Agora, se o Senhor é como ele é, se ele é benigno, e o Senhor busca ser conforme o que ele ensina, ele vai ser conforme você aprende. Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. No versículo 28. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia. Essa palavra aqui é muito linda, irmãos, para todos nós. Olha só. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. A candeia vai à luz, onde você acende a luz, o fogo ali que ilumina, tá escuro, você acende aquela candeia, tudo começa a se iluminar, e o Senhor começa a enxergar o que está ali dentro, não é verdade? Você começa a enxergar o que está ali. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Aqui, como ele diz no final aqui, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Quando você está passando por uma situação adversa, uma situação de luta, de problema, que você olha e diz: meu Deus, e agora o que eu faço? Não, você não faz nada. Por quê? Porque tu está nas trevas significa que tu está no escuro, tu não está tendo sabedoria, tu não está tendo como fazer, tu está no escuro, não tem o que tu fazer. Agora, se tu clamar a mim, eu acendo a luz, porque eu sou luz. Se tu orar, se tu me buscar, eu vou acender uma luz nos teus pensamentos, no teu coração, na tua alma, na tua consciência, na tua reflexão. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar uma visão, eu vou te dar um caminho, eu vou te dar aquilo que você precisa para você andar, para você sair dessas trevas, para você sair desses problemas. Mas você tem que buscar essa luz. Eu sou a candeia. Pastor, eu estou passando por uma luta tão difícil, então clama ao Senhor. Mas eu tenho orado, continua a orar. Porque se vence é com perseverança. Uma boa luta se vence com perseverança. Você já imaginou? Quando eu lutava boxe, Ricardo? Tomava de cada soco na carne. Mas eu levantava. Não, mas eu vou vencer, eu vou ganhar. E às vezes eu ganhava. Outras vezes eu nem sabia se ganhava. Tomava um. Amém? Amém? Mas a perseverança, perseverar. As vitórias vêm com perseverança, não de desistir. Eu estou passando por uma luta, estou passando por situação. Perseverar em Deus, em justiça, e nunca desistir. Amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra hoje, irmãos. Amém? Que palavra. Esse Deus tem que ser glorificado, exaltado para todos sempre, irmãos. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você viu que tem algum outro louvor para louvar ao Senhor? Irmãos, vamos orar. Em nome de Jesus te agradecemos. Coloque a sua mão no coração.